Olá, boa noite. Pessoal, tá chegando pra live, sejam bem-vindos. Já vi o Jordan, Caroline, bem-vinda. Vamos chegando aí, pessoal. Vou aguardar o Bruno acessar a live para poder convidar ele. Bom, eu estou aguardando o Bruno acessar a live. Vai convidando aí o pessoal, e puder, manda esse aviãozinho aí, ó, para os amigos, os familiares, colegas de trabalho. Olha a Tônia, minha amiga, que linda, do grupo de jovens. Saudades. Aline, intérprete do NAP. Oi, Bruno. Bruno chegou, do Me Julgue Oficial. Agora eu posso fazer um convite para o Bruno poder acessar a nossa live. O pessoal vai chegando, vai se acomodando. Vamos fazer um bate-papo, uma roda de conversa bem leve, bem tranquila. Conhecer um pouco da trajetória do Bruno Pimentel Saviotti. Ele é jornalista, psicanalista. Ele trabalha há mais de 12 anos na área da comunicação, com projetos, programas na área de políticas públicas, cultura. Estou aguardando o pessoal, o sistema fazer a transmissão. Vou mandar o convite agora sim. Convite, aceita, por favor. Viviane, minha colega, assistente social. Agora sim, Bruno, bem-vindo. Obrigado. É minha primeira live. Tranquilo. Acontece coisas da tecnologia. Tudo é um Tudo aprendizado. bom, Isa? E aí, bebe uma água. Já bebi. Ai, ai. É tranquilo. Estamos aqui entre amigos, né? São os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, pessoas queridas, familiares. Olha o meu irmão aí, o Wilson, aê, ele falando aê. Meu irmão, ele não perde uma live. Meu irmão, Ah, tem amiga minha, minhas primas. pois é, Bruno. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você pudesse já fazer uma apresentação, uma breve apresentação, para o pessoal lhe conhecer melhor. Como nós vamos agora falar nessa noite sobre a causa da fissura lábio-palatina, associando a sua página Me Julgue Oficial. Adorei esse nome, viu? Vou querer saber tudo sobre esse nome, essa construção do projeto do Bruno. Então, Bruno, se apresente, fale para nós qual foi o tipo de fissura que você nasceu, onde você fez tratamento, quantos anos. Fala aí um pouco para o pessoal lhe conhecer melhor, Bruno.
Gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado aí, minha primeira live. E fiquei muito feliz mesmo de poder falar desse bate-papo aí com o pessoal, muito bom. Já vi minhas primas aqui, amigas também. Fico muito grato aí pela oportunidade. Então, nasci com uma fissura unilateral, né? E a palatina também. E eu tratei em Bauru, eu tenho 36 anos, então em 1985 eu fui o paciente 6.000 e pouco, e a minha primeira cirurgia foi com 1 mês de idade. E desde então comecei essa vivência, né, com a questão da fissura e fui criando uma empatia com o assunto muito grande, fui gostando de falar, de entender o preconceito, de entender esses estigmas, principalmente de beleza, essa questão que envolve toda, né, a fala, essa mudança física e muito julgamento. Então foi uma coisa que eu sempre gostei de estudar. Me formei em jornalismo muito voltado para esse lado dos direitos humanos, de entender um pouco essas questões humanas, né? E essa questão do julgamento, da discriminação. E aí o Me Julgue é um projeto recente, eu sempre tive ele em ideia, mas recentemente que eu comecei a gravar uns vídeos. Nunca tive muita vergonha das coisas, mas para gravar vídeo eu via que eu estava falando de julgamento, mas tinha uma dificuldade muito grande do julgamento dos outros. Então foi um processo terapêutico falar sobre o assunto. Eu estou gostando muito de gravar, de falar, enfim, de estar vivendo esse assunto na prática mesmo. Então tá tudo um pouco alinhado aí. Que bom, Bruno. Você falou e fez lá em Bauru a sua primeira cirurgia com 1 mês. Foram quantas cirurgias ao longo da sua trajetória de reabilitação? Ah, Isa, eu acho que foram assim, mais de 30 assim, no total, de pequenas cirurgias, pequenos procedimentos dentários, né, no geral. Sempre em Bauru, eu nasci em Minas, mas em Barbacena, Minas Gerais, mas sempre morei em Brasília, onde eu estou até aqui no momento. Mas mesmo eu tendo tratamento odontológico aqui, toda a parte de cirurgia eu fazia em Bauru. Eu sempre gostei desde a comunicação, todo o formato do hospital, eu achava muito assim interessante, me incentivava a ir lá. O profissionalismo, você passar por várias áreas ali em Bauru. Então, foram vários, assim, com anestesia geral, se eu não me engano, umas 8, e pequenas cirurgias estéticas, aí umas 20 e poucos, mais ou menos. É, Foi uma cirurgia é longa uma caminhada, superação, né? Fazer tanta cirurgia. muitas idas e vindas, muitas viagens, né? Se É deslocando para muito. poder fazer todo o processo, que realmente, normalmente, é um processo longo, precisa de persistência, né, Bruno? E você mostrou aí uma perseverança, conseguiu concluir todo o seu tratamento, não é verdade? Verdade. Um pouco do julgamento, mas antes de falar da sua página, eu estou curiosa. Vamos por partes. Fala um pouco assim, em relação se você sofreu preconceito, bullying, assim, na época escolar, na época ainda da fase de que ainda não havia terminado o seu tratamento. Então, como foi um pouco? Você poderia dar um exemplo, falar um pouco o ambiente da escola, dos professores, como é que era essa questão? Eu acho que a fissura ela fala muito. Ele torce pro Cruzeiro, torço, Wilson. A fissura fala. Oi? O Wilson participando da live. Vamos lá, pessoal. E quiser fazer pergunta, pode interagir, fiquem à vontade, é uma roda de conversa, e o Bruno vai respondendo. Vai lá, Bruno. Menino, é o Zuriel. Bastante, gente, muito bom. Vai lá, Bruno. Chuta a bola, A Bruno. fissura. Tá esperando o gol. A fissura ela traz muito essa coisa da estética, né? Essa coisa da imagem perfeita, né? Você tem que ter um padrão de beleza ali dito ideal. Então, de uma certa forma, eu me vi um pouco diferente por não estar dentro dessa estética ideal. Então, qualquer tipo de julgamento, piadinha com lábio ou boca torta, qualquer piadinha assim, eu me sentia muito afetado.
Então eu comecei a querer entender isso, eu comecei a querer, tipo, por que, o que o outro fala me atinge, né? Porque aquilo de uma certa forma chegava a mim. E foi difícil, claro, mas assim como, né, quem tem uma fissura, cada um tem o seu tipo de bullying, cada um passa por sua história de se sentir diferente, independentemente da sua questão. Mas eu acho que eu percebia muito um drama em mim mesmo, de eu nasci diferente, então eu não sabia lidar em alguns momentos com isso. Apesar de ter toda a superação, o apoio familiar das pessoas, eu tinha uma certa dificuldade de lidar com isso. Assim, quando eram pequenas piadas, eu realmente ficava afetado. Mas é um processo que você vai aprendendo, chega uma hora que já não te atinge tanto, porque você vai entendendo que aquilo, né, o julgamento fala muito mais do outro do que de mim mesmo, e com o tempo eu fui lidando com isso, e hoje eu me divirto com o julgamento dos outros, na verdade, e é por isso que eu quis muito falar do assunto também. Você prontamente aceitou falar um pouco da sua página, que já tem uma proposta, assim, bem significativa, que é o Me Julgue Oficial. Agora, olha aí, essa curiosidade da gente. Tira essa curiosidade da página, a construção da página Me Julgue Oficial. Eu assisti alguns vídeos, passei um pouco lá na sua página, mas fala aí um pouco para o pessoal. Então, foi um. Por gostar do assunto e por estar vivendo isso na pele, eu fui tentando entender mais sobre o julgamento, desde mais novo mesmo, em todas as áreas da vida, tanto no trabalho, como no dia a dia, na política, na saúde, em questões da nossa vida no geral, como que a gente lida com o outro sobre a gente, né? Com o poder da fala do outro sobre o que a gente entende, né? Sobre o autoconhecimento, você estudar as religiões, um pouco da espiritualidade, o que de uma certa forma abrange o assunto do julgamento. E foi criando uma empatia, eu fui estudando e lendo, e aí uma hora, mas muito fechado para mim, era um conhecimento para mim mesmo. Eu falava, vou estudar para tentar lidar com isso no dia a dia. Não tinha me encorajado a falar isso, gravar vídeo foi uma dificuldade enorme. Minhas primas estão aqui, vão poder falar muito bem disso, poder concordar, né? Mas com o tempo eu fui gostando da ideia de gravar vídeo, sempre me imaginei falando de um assunto que para mim tornou muito natural, na verdade. E eu vejo as pessoas com uma dificuldade muito grande de entender essa questão do que o outro fala sobre você, né? Então, esse autoconhecimento me ajudou muito e passar uma mensagem, independentemente para quem chegue ou não. Estou com cento e poucos seguidores e já fico muito feliz com isso. E minha ideia é sempre gravar vídeos. Eu gostei da ideia de minha tia de gravar vídeos de poucos minutos para falar do assunto de uma maneira mais rápida. É a Dorinha Pimentel. Beijo, dona Dorinha. Minha tia me apoiou muito e o aniversário dela foi ontem. Parabéns, dona Dorinha. Felicidade para a senhora, né? Celebrar a vida é importante. Olha, o Wilson, meu irmão, ele fez uma pergunta aqui, Bruno. Qual foi o seu melhor momento na reabilitação? Que O você melhor conseguiu? momento Sim. foi quando eu realmente entendi que a melhor coisa que aconteceu para mim foi ter nascido com a fissura, foi nascer do jeito que eu nasci, sem querer mudar tanto, sem querer criar uma nova pessoa, mas a aceitação de mim. Foi o melhor momento mesmo. Foi depois que as minhas últimas cirurgias, que eu cheguei a um momento e falei, cansei de tentar ser um Brad Pitt, né? Uma pessoa tão perfeita nessas ideologias, nesses padrões de beleza. Então, para mim com certeza foi essa aceitação, esse amor próprio e por eu ver mães, principalmente na questão da fissura, com muita dificuldade de entender sobre o assunto, por que não falar, não falar, né? Então, a ideia do Me Julgue vem muito disso também. Não é só para os fissurados, mas é para todo mundo que, de uma certa forma, passa pela questão do julgamento e tem essa dificuldade de se aceitar e dar esse poder de palavra para o outro. Então, Bruno, fala pra gente aí um pouco
como surgiu a sua escolha pelo jornalismo? Como foi? E você se formou onde? Fala aí um pouco onde você trabalha, na área do jornalismo. Então, eu sempre gostei de escrever, né? Desde pequenininho eu tive muita facilidade com português e sempre fui muito comunicativo, gostei sempre de falar e, enfim, sempre fui de querer atenção e falar em público. Aí eu falei, por que não jornalismo? E aí, já há uns 13, 14 anos eu formei. E aí a vida foi me levando, foi legal que eu comecei a trabalhar muito com projetos sociais, questões de direitos humanos. Então, o jornalismo criou esse vínculo comigo, assim, e eu gostei muito que eu sempre passava, assim, eu ficava um ano no projeto e gostava de pegar outras experiências, muito nesse sentido de ver o julgamento ali na prática mesmo, ali no trabalho, e passar por temas de direitos humanos diversos. Então, assim, eu já passei por mais de 20, 30 assuntos diferentes, porque eu gostava dessa coisa dinâmica do trabalho, de mudar e tudo. E o jornalismo me trazia muito isso, de um momento eu estar num assunto, outro momento no outro. Então eu fui gostando, foi uma paixão que foi criando por mim. Até hoje, ainda mexo um pouco, dei uma paradinha, trabalho muito com assessoria de comunicação, mas gostei muito, tive experiências muito bacanas fora do Brasil, projetos voluntários em outros países também. Viajei muito com o jornalismo. Oi? Por exemplo, qual país você foi trabalhar o jornalismo? Fala aí pra Eu gente. Eu já trabalhei, uma experiência muito bacana foi na Palestina, fiquei 2 meses trabalhando num projeto social num hostel lá. Quis muito viver essa questão que está muito forte agora, de Jerusalém com Israel, de conhecer muito essa dinâmica das religiões também, e o julgamento que um tem com o outro. Então, foi ali uma área que eu quis muito viver ali, uma experiência na profissão que eu gostei bastante, de poder fotografar, de poder filmar e de viver essa região, e principalmente entender o julgamento nessas áreas. Então, o jornalismo. Na área da Oi? religião, como você falou, o julgamento na área da religião passa muito pela falta de empatia, de respeito, né, ao próximo. Sim, bastante. A religião o julgamento nessa área ele é muito forte também, porque tem muito assim, a minha é a verdade absoluta, né? Então eu vou sempre colocar a minha como, tipo, a sua está errada e a minha é a verdadeira, meu pensamento é o verdadeiro, né? E vem muito com essa questão de superioridade, você se sentir melhor do que o outro, porque você tem uma ideologia de religião ou de espiritualidade diferente do outro. Então é um assunto que eu sempre gostei de conviver, de estudar diferentes religiões, diferentes doutrinas e pensamentos, muito para entrar nessa questão do não julgamento. A minha prima, Tiane, essa questão do não julgamento, de poder viver isso assim na pele mesmo. Então o jornalismo me traz muito isso, essa questão de ser neutro também, de você trabalhar assim sem colocar suas opiniões sobre o que você está vendo, sobre o seu ponto de vista. Então é uma profissão que me alinhou muito essa questão do julgamento e tive experiências muito boas recentes. Trabalhei na ONU um tempo, com organismo internacional voltado para a área de direitos humanos, que para mim, né, associa muito essa questão do julgamento também, e para mim foi fundamental para aprender, né, a conviver com essas questões também. Muita experiência maravilhosa, Bruno. Muito Muita coisa bacana. que você já viveu aí ao longo Obrigado. desses anos. Você falou da psicanálise. Para mim, né? Como a psicanálise entrou assim também na sua vida? Você fez formação? Como foi? Sempre estudei, eu sempre gostei, ligado a essas questões de discriminação, de entender um pouco os preconceitos. Eu comecei a gostar muito da psicologia em si, né? Do processo que envolve, né, a nossa consciência de uma certa forma e que tem tudo a ver com o tema do julgamento. Aprendeu a falar árabe, poucas palavras, viu? A questão do julgamento. E a terapia veio muito nisso. Sempre gostei de ouvir as pessoas, muito nesse quesito de, né, muita gente com ansiedade, muitas pessoas com essa questão de sem se entender muito, essa dificuldade
de lidar com a vida em si, né? Dessa não aceitação. Então, a terapia, assim como jornalista, tem essa base de ser neutro, né? De você não colocar o que você pensa sobre o outro, né? E deixar o outro expressar, sem colocar o juízo de valor sobre outra pessoa, a maneira que ele lida com isso ou ela, né? Então a terapia começou, eu sempre estudei, fiz uma formação, estou no segundo curso que o meu amigo me deu de presente em São Paulo e atendo já, né, na terapia e gosto muito. Para mim é uma grande paixão ouvir as pessoas e poder auxiliar aí nas suas questões. Muita gente, ainda mais com a pandemia ansiosa, a gente fica muito em casa nesse momento, muito os pensamentos ficam acelerados, né? A mente, de uma certa forma, ela fala muito alto nesse momento. Então, para mim, ela encaixa muito com as minhas outras profissões também. E eu gosto muito, estou gostando, assim, é uma paixão para mim atender as pessoas e poder ajudar nesse sentido. Olha, o Maristela! João Pedro, ele é paciente de lá de Bauru. Ele falou que gosta de escrever e sorrir. E estou achando o máximo. Obrigado. João Pedro, e Veríssimo, Viviane, a mãe dele e a mãe do João. Valeu, Pedro. Vamos ver aí, o pessoal está participando. Cláudio Gonçalves é paciente de Bauru também, é morador de Minas Gerais, afissurada pela vida, Ai, escreveu e tudo! Nônia Andrade obrigado, falando, é gente. verdade, João Pedro. A Nônia concordou com o João. O Jordan fez uma pergunta, Bruno. O Jordan, ele é de lá da Afissone, de Sorocaba. Ele perguntou, qual a melhor lembrança de Bauru ou do Centrinho? E aí, Bruno, qual a melhor lembrança que você tem de Bauru, do Centrinho? Ah, eu acho que era quando era recebi a alta da cirurgia. Da Mas tenho liberdade. lembranças muito boas, muitos aprendizados, que eu reclamava muito, que eu tinha nascido com lábio leporino, reclamava da vida, ficava aí, enfim, e chegava em Bauru era um grande aprendizado, eu lidava com pessoas com situações completamente diferentes, então assim, recebi muitos tapas na cara e para mim talvez o maior aprendizado na minha vida aí foi essa lidar com essa vivência de ter outras pessoas que também viviam a mesma questão que eu, que também tinha que esperar a cirurgia, passar por essa ansiedade de fazer uma cirurgia e tudo. O Então, para processo mim, depois também, né? O processo de alimentação, né? Líquido, não tomar sol. São dessa, muitas, é, eu já fiquei é muito muita revoltado. renúncia, é muita renúncia também. Olha, a Caroline 15 horas falou de aqui, Brasília até Bauru, às vezes passava o dia no hospital, no fim do dia voltava no ônibus, viajava mais 15 horas. Então era um pouco cansativo também, mas valeu a pena, não tenho o que e a, reclamar, e a mas eu já reclamei, eu já julguei muito. E a viagem também no pós-operatório é muito mais cansativo, né? Devido à alimentação, resguardo, toda a questão É, mesmo do pós-cirúrgico. é Caroline, puxado. olha, Bruno, Caroline falou assim, a única religião que precisamos é o amor. Concordo, Ó, que Caroline. lindo, Amei essa frase, é isso mesmo. Só o amor, que gente, salvará a bonito humanidade. Eu acredito. também. O Wilson perguntou, Bruno, você aprendeu a falar árabe? Você aprendeu a falar árabe? Eu acho que umas 10 palavras eu nem lembro mais. A Fissurada pela Vida falou: ser jornalista é um presente mesmo. Ela também é jornalista, está Olha que aqui legal. participando da live. Ela é do grupo Fissurados pela Vida. Vamos Adoro. lá, o pessoal está dando boa noite. Laudinha está dando boa noite. Boa noite. Tchau. Eu e o Pedro estamos assistindo.
Dois grandes amigos que ontem a gente ficou falando de julgamento a noite inteira. Claudinha e eu somos guerreiros, vou superar todas essas coisas. Claudinha também é fissurada, reabilitada, Que e deixou ele bom! na live. Isso aí, muito bom, gente. Tô adorando a live. Bruno, você falou da pandemia aí e você tem aproveitado esse momento para fazer vários atendimentos online. Então, você falou e gosta disso das pessoas. Poderia dizer que essa é uma forma de você enfrentar a pandemia? Cada um foi dando sua forma de enfrentar esse momento tão delicado da humanidade, tão difícil, de muitas perdas, de choro, de lágrima. Nenhum ponto positivo, mas a perda é uma dor grande. Como você poderia falar um pouco desse enfrentamento, além do seu trabalho, da escuta, da parte terapêutica? Você mesmo, enquanto ser humano, você, sua família, não profissional, mas você. Como está sendo essa adaptação, esse enfrentamento, Bruno? Eu nasci em Barbacena, Minas Gerais, e aí minha família também de Brasília, e aí com a pandemia eu optei de ficar mais no interior, imaginei que ia ser uma coisa mais tranquila, um pouco longe da minha família, para não ter muito contato, essa questão. No começo eu fiquei um pouco ansioso, né, com as notícias, eu falei, gente do céu, o que está acontecendo? E aí resolvi desligar a televisão, nunca fui de televisão mesmo. E entendi que era um momento de voltar muito para mim mesmo, de entender meus pensamentos, né, de tentar crescer como pessoa, de não ficar, né, consumindo essa questão do o Covid e tal. Então, foi um momento de me isolar mais. Eu estou escrevendo, eu gosto de escrever um livro, inclusive falando sobre julgamento. Então, foi um momento de voltar, de começar a pôr a ideia do Me Julgue em prática. Então, assim, eu falei, eu vou passar a pandemia sem julgar vírus, sem julgar ninguém que está de máscara, não, eu vou viver um momento meu e, assim, respeitar, né, as questões aí do vírus, né, respeitar as proteções necessárias, não ficar também agregando e tudo. Eu já queria viver esse momento de ficar. Antes eu estava em Foz do Iguaçu morando num projeto também com as Nações Unidas e quis ficar um pouco mais. Minha família tem um apartamento, eu fiquei sozinho nesse apartamento, então foi um momento de reconstrução mesmo, de trazer de voltar para mim e, enfim, pelo menos nesse sentido, eu falei, eu vou crescer de alguma forma com tudo que está acontecendo, em vez de reclamar da política, reclamar das coisas, tento levar a pandemia sem julgar situações também. Do lado positivo, não é isso, Bruno? Olhando o lado positivo, é. Verdade. Então, vou fazer um momento, eu sempre faço os convidados, que é um momento mais assim, descontraído, né? Onde você pode estar falando, responder em uma palavra Pode. e para a gente poder conhecer melhor o ser humano, essa pessoa, Bruno, né? Então, fale aí uma palavra, né? E é para você família. Família é aprendizado para mim. Você que já tem duas formações aí, muita experiência, fala aí de um livro que você acredita que será bom para a gente poder ler. Meu livro é o meu livro favorito, porque ele fala muito dessa questão do julgamento. Ele chama O Poder do Agora, é de um autor, não sei muito bem falar o nome dele em inglês, Tolle. E ele fala muito dessa questão de você viver o momento, né, de viver o agora sem reclamar, sem criticar e tá dentro, sabe, no seu espaço. Ele vai falar muito de meditar. No Me Julga eu vou começar a falar de práticas que ajudam pelo menos a você não julgar, a voltar mais para você. Então esse autor, eu já li esse livro umas 3 vezes, eu sou fã, trouxe ele comigo para Ele Brasília. é muito bom, Bruno. Ele é muito bom esse livro e além das meditações, ele traz outras
questões, né, de energético para poder entender melhor. Isso, Como é muito bom. é sempre um Ajuda lado muito, das coisas, bem bacana. é muito bom. Bruno, em relação à comida preferida, ao lanche, diga aí o que você gosta. Eu gosto de legumes no geral. Eu sou fã de legumes. Eu gosto de mudar, fazer pratos criativos com legumes, macarrão de abobrinha. Eu comecei a gostar dessa alimentação mais fitness, assim, saudável. Mas no geral, eu como um pouco de tudo. Mas eu gosto mais dessa turma aí da terra. Uma vida saudável, buscando uma vida mais saudável. Um hobby, Bruno. Você tem algum hobby pessoal? Eu gosto de meditar, é um hobby, eu gosto de ir ao cinema também, fazer esporte, correr, sabe? Sempre praticar um pouco a mente, mais o corpo também. Então, tentar sempre estar movimentando o corpo, ao mesmo tempo ficar parado um pouco do meu dia. Eu gosto sempre cedinho ali, ficar em silêncio, coloco uma música zen assim, fico meditando comigo mesmo. E no fim do dia eu gosto de movimentar, caminhar, fazer um. Nunca fui de academia, eu falava mal até de academia. Comecei a malhar esse ano, tô gostando também. Então eu gosto de pegar com situações que me ajudam aí no físico e no mental também. Bacana. E aí parou de julgar a academia. Parem de julgar a academia. A gente tem que viver a situação mesmo para não julgar, né? Para poder entender melhor. Bruno, já teve alguma situação, falar de me julgue novamente, já teve alguma situação na sua vida, alguma experiência que você possa relatar, que você falou, bom, me julgue, pode me julgar, é isso mesmo, eu sou assim. Teve alguma Deixa eu história? ver, tem uma. Uma vez eu estava na Colômbia, em Cali, uma cidade colombiana. Tinha um shopping center bem grande, chique, aqueles assim, modernos, né? E eu tava andando distraído, tinha um espelho d'água enorme, eu não vi, eu fui reto, caí de calça e tudo. Ficou todo mundo me olhando, eu falei, não é você que fala de julgamento, Bruno? Então, vai, qual o problema, né? Saí todo molhado, segurança me segurando. É bom pra testar a vergonha nessas horas. Foi uma piscina, deu que bom. Gente, Eu quase fiquei nadando lá mesmo, já que tá molhado mesmo. eu tô vendo aí o espelho d'água, eu nunca fui lá na Colômbia, eu tô imaginando aqui no shopping. Que situação! Ai, ai, Pode julgar. pode. Eu falei, vou fazer o quê, né? Eu vou ficar rindo, vou chorar, né? Numa situação dessa. Ele já tinha tomado banho, já mergulhou. E aí, como foi depois para você poder ir embora? Foi embora todo molhado. Peguei o Uber e fui pra casa. Sequei um pouco, fui todo molhado. Essa foi ótima, meu Deus. Ai, ai. Eu Bom, falo que essas situações que a gente passa vergonha são as melhores pra gente entender os julgamentos. é É verdade. aquela que você, né, aquela coisa, tipo, hoje mesmo antes de começar a live, me deu um pouquinho daquela sensação. Opa, calma, não é você que fala de julgamento. Mas tá em todo mundo, né? Às vezes essa vergonha fala muito de, o que o outro vai falar de mim, né? Sem nem É conhecer a verdade. cabeça do outro. Já fico imaginando como vai ser, e aí isso gera uma ansiedade. E É, precisa mesmo fazer o que você falou. Calma, peraí, desacelera. Vamos ver que tá indo, é bem assim. Hoje mesmo, quando você teve dificuldade aí, a live, mestre manteve a calma, tranquilidade, tecnologia hoje tem essas questões, e aí administrou bem e resolveu. Ah, que bom. olha, meu irmão, o que acontece? E a Viviane, a mãe do João, tá se amando de rir com a sua história. A Você Viviane. não... O pessoal tá rindo aí, viu? O pessoal gostou
da história do Bruno lá no Ai, shopping. ai. Ó, a Laudinha disse e já passou, que ela já passou por essa experiência de 4 dias no ônibus. A experiência da viagem longa, né, Claudinha, para cirurgia. Quatro Quatro dias. dias. Nossa Senhora. De onde que ela veio? Ô, Claudinha, escreve aí de onde você é, Claudinha, é saber. Não, é uma viagem, né? Eu adoro viajar de ônibus, eu acostumei. De tanto que viajava. É, o Wilson perguntou se na sua infância ou adolescência você chegou a brigar mesmo, assim, de murro, por conta da questão, da cultura, ou como é que você reagia? Foi a minha única briga, assim, que eu lembro, foi na oitava série. Eu nunca fui de violência e nada. Mas foi bem nessa coisa de lá, meu Porino começou a fazer gracinha com o meu lado, a gente tava jogando ping-pong, eu fiquei revoltado, joguei a raquete nele, ele jogou em mim. Eu falei, nunca mais eu brigo, eu não sei brigar mesmo. É, Mas mas foi bom, por essa questão. ó, a Claudinha do Maranhão, aí, ó, ela respondeu, por isso ela viajou muitas Nossa, vezes. Claudinha do Maranhão, caramba. Parabéns aí, guerreiro, Olá, hein? Porra. querido. A Viviane disse, olá, querido, ou você, Bruno. Ô, Viviane. Viviane é mãe do João, que faz tratamento lá em Bauru, no Centrinho. Que bom, Então, que tem muito bacana. paciente participando da live. Se o pessoal quiser fazer pergunta, interagir, estamos aí nesse bate-papo, né, da forma como nós imaginamos, de uma forma leve, tranquila, levando informação, conhecendo melhor a trajetória de vida do Bruno. Por sinal, uma trajetória assim, com muitas experiências bacanas, muitas experiências boas, gostando bastante de conhecer, Bruno, um pouco da sua história de fissurado reabilitado. Muito obrigado. Falhou a voz, eu não consegui ouvir, falhou a conexão. Não, só tem a agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Às vezes a gente fica meio travado para começar uma ideia, um projeto, alguma coisa. E em poucos dias já tive tanto retorno, tanta receptividade, né? De falar sobre julgamento, as pessoas vão te marcando, de repente você se torna um ponto de falar sobre aquilo. E para mim tem sido essa primeira entrevista, na verdade. Eu fico muito feliz mesmo. Muito grato. Eu vi que você tem a gratidão no seu Instagram. Eu assino embaixo. É, como diz meu sobrinho, tem que agradecer. É preciso agradecer, né, pela vida. Todo dia é um milagre na nossa vida. É muito Fala, bom, é muito bom. Viver é pois bom é. demais. Você falou das Nações Unidas, você trabalhou na ONU. Fala aí um pouquinho sobre essa experiência aí, tão bacana. Foi muito na comunicação, eu sempre gostei dessa. Eu sempre gostei de viajar, sempre foi uma paixão minha, tanto aqui no Brasil como fora. E aí eu fui, gostava de estudar idiomas também, e essa coisa do jornalismo com direitos humanos me abriu portas para entrar um pouco na ONU. Eu trabalhei na UNAIDS, que é um dos organismos, né, uns órgãos da ONU, que falam muito da questão da AIDS, do HIV, que também tem muito julgamento, muita discriminação. Então, para mim, foi muito bom para entender esse julgamento na área da saúde. Eu trabalhei um tempo em Foz do Iguaçu, no UNFPA, que é um órgão voltado para as populações jovens. Então, a gente viajava o Paraná falando sobre discriminação, julgamento, e eu gravando como jornalista vídeos. Então a gente meio que capacitava profissionais da saúde, da educação, falando exatamente sobre esses temas. Foi uma experiência muito boa. Lidei muito com jovens, era uma questão que eu tinha uma dificuldade muito grande, julgamento de pessoas mais jovens, e os jovens normalmente têm uma crítica muito grande, então foi bom conviver, foi bom a experiência também, e essas viagens internacionais também. E trabalhei em outros projetos vinculados ao organismo internacional e
aqui no Brasil, com órgãos, tipo no Ministério também, que são vinculados, na agricultura também, em setores de organismo internacional. Eu sempre gostei dessa ligação de ajudar os países a se relacionar, assim, entre aspas, uma forma diplomática de falar. Então, me alinhava, eu aprendia do julgamento, entendia, convivia com profissionais que falam muito disso, né, dentro da ONU, na casa da ONU em Brasília também. Então, assim, é uma coisa que eu. Uma grande vantagem, Bruno, você tem. Bruno, você já fez alguma coisa na área de esporte, Bruno? De esportes, eu trabalhei um tempo também com projetos sociais aqui em Brasília. Também sempre gostei da área esportiva, mas sempre a maioria dos projetos que eu passava assim nos direitos humanos envolvia um pouco todas as áreas, então meio que passei um pouco por tudo e o esporte era uma delas também. Gostava muito também, eu gosto dessa parte esportiva, essa importância de falar de esporte e de aliar num projeto várias áreas também. A Eu sempre passei Viviane vários falou. assuntos, eu fui gostando de falar de assunto, tudo que você imaginar eu já trabalhei um pouquinho. Aí eu ficava voando, pedia demissão, ia para outra. E foi ganhando experiência em vários lugares, várias áreas. Isso é muito bom. Eu gostava. Sempre fui muito desligado, assim, de ficar vinculado a trabalho. Ó, a Tônia Andrade perguntou assim: Isa, qual o canal dele? Você já fez algo na área televisiva, de mídia, Bruno? De televisão, não. Eu já produzi filmes, trabalhei com filmes um tempo no jornalismo. Minha graduação foi um projeto. A minha cidade, em Barbacena, é conhecido como a capital da loucura. O maior manicômio da América Latina ficava lá. Aí a gente resolveu fazer um vídeo das pessoas que foram reabilitadas. Tinha um manicômio que chamava FEMIG, não sei se você já viu aquele livro Holocausto Brasileiro. Pessoas que sofreram todos os tipos de discriminação, e eu gosto de falar muito desse assunto também, da saúde mental. Então a gente fez um documentário mostrando pessoas que saíram de lá e convivem hoje como se fossem em comunidades terapêuticas, né, em casas terapêuticas, e que tiveram resultados assim psicológicos muito grandes. Então sempre gostei dessa área também da saúde mental. E a minha cidade tinha esse vínculo, a gente gravou um vídeo, até coloquei no meu canal um tempo atrás, e teve na ele se perdeu esse ano, eu consegui resgatar, que a gente conta a história dessas pessoas que viveram todos esses estigmas, né, de você ser considerado louco e ter que ficar encarcerado muito tempo num lugar. Então, sempre gostei da área de cinematográfica também. Eu tenho uma paixão muito grande pelo cinema, pelas artes no geral. Sempre gostei, trabalhei muito com cultura, então eu gosto muito dessa área também. Maravilha. A Viviane disse: Isa, sempre simpática e agradável. Ô, Vivi, obrigada, minha querida. É uma querida, Viviane. Sabe, a nossa amizade foi via Instagram, rede social. Ela mora em Santos, lá em Santos. E uma amizade assim enorme. E nós fizemos. Que Ah, legal. vamos ver. Marlene Nogueira. E boa, Marlene Nogueira. Ela é a mãe do Igor Nogueira, campeão de jiu-jitsu. Ele tem o TEA, no transtorno do espectro autista. Como eu trabalho também na área da inclusão, eu trabalho também com estudantes na universidade com os mais diversos tipos de deficiência ou algum transtorno. E a Marlene Nogueira é uma pessoa que abraçou a causa do autismo através do esporte. O filho dela teve uma grande melhora, né? Assim, não tem cura o autismo, mas assim, uma superação enorme através do esporte. Assim, amo de oração. A minha querida Marlene Nogueira, um beijão para você. Ela tá mandando Parabéns tudo. pelo trabalho aí, muito bom. Poxa, É, ele ganhou lá em Dubai, o Igor Nogueira. É um orgulho. Adoro. olha só. Olha. A Rose Borges, minha colega do NAP. Saudades, ó. Um beijo. A intérprete de Libras de lá da UFBA. Bom, Bruno, nós já estamos em 45 minutos do primeiro tempo do jogo.
nós não vamos ter intervalo para voltar. Se fosse na área do futebol, teria um intervalo, não é isso? Mas nós vamos agora. Você pode fazer suas considerações finais, você pode deixar uma mensagem, né, para os nossos convidados da live, os pacientes, familiares, e pessoas da área das áreas, mais diversas áreas profissionais, até me embolei agora. E fique à vontade aí para fazer as considerações finais. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Fazer uma live é testar o julgamento, né? De uma certa forma. Tem tantas pessoas com tantas características diferentes, de profissões e lugares. Quero agradecer todo mundo aí pelo espaço, você principalmente, Isa, meus conhecidos, minhas primas, as pessoas que estão aí sempre me apoiando. Enfim, é um assunto que cada vez faz mais sentido na minha vida, levar o julgamento no dia a dia. Acho que a gente pode aprender muito com o assunto um com o outro, né? Sempre é um diálogo em constância. Você fala da mãe com autismo, né? Às vezes o preconceito ele está em tantas áreas, mas a gente começar a ver as pessoas sem ser no olho de ele é diferente, mas na igualdade, né? Isso ajuda muito a gente a viver o julgamento na prática mesmo e não colocar a nossa verdade sobre os outros. Me der falar desse assunto sempre. Obrigado por você ser a primeira pessoa a abrir a porta aí ao vivo. E foi bom que não deu vergonha. A sua participação, você ter colocado um pouco da sua experiência, da sua vida, né? Assim, para que as pessoas possam, a partir dessa experiência, também ter coragem, ter esperança, as crianças, os adolescentes, de que é possível realizar o tratamento, é possível se formar, é possível corrigir a dentária, o sorriso, é possível corrigir a fala, é possível corrigir as emoções, quando se fala da questão emocional. Então, eu agradeço muito a sua presença nesta noite. Foi muito enriquecedora a sua história, a sua trajetória de vida, para o nosso aprendizado. Eu aprendi um pouco hoje com você, de várias coisas que você trouxe. Oh, Bárbara, minha colega assistente social e amiga, muita informação importante. Bruno, você falou em primeira live, a minha primeira live na Oxa de Sorrisos foi com a Ana Bárbara, minha amiga. Olha E eu só. estava sem saber como usar a tecnologia, que na primeira live eu não salvei a live. A live foi tão bom, o bate-papo derrubou a live, o Instagram derrubou e não salvou. Ah, eu fiquei sentida, não foi minha colega Bárbara, minha amigona. Aí ela disse, Faz parte, você né? tá linda. Aí eu disse assim, ô Binha, não salvou. E aí, ela não me julgue por isso, a live dela não ficou salva na Oxa de Sorrisos. Mas aí eu aprendi com o erro, eu aprendi a olhar o tempo, fazer um cronômetro para poder encerrar a live dentro do horário do Instagram e poder deixar o conteúdo para que outras pessoas possam assistir ou rever a sua história, Bruno. Parabéns, agradeço muito pela sua participação nessa noite. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo espaço. Cada um que veio participar da live, muito obrigada, pessoal. Por realmente falar da causa da fissura lábio-palatina é algo que me enche de emoção, assim, sabe? Desde o ano passado, e eu abracei a causa, vai fazer um ano agora, em junho, e não parei mais. A causa da fissura lábio-palatina agora me abraçou. A responsabilidade aumentou, e realmente é algo assim, e todo dia é uma história nova. É muito Então, bom, pessoal, né, boa noite falar. para vocês. Gratidão por esse momento, Claudinha tá falando ali. Eu também agradeço. Ô, Bruno, você deixou uma mensagem aí, um provérbio?
Quer deixar um provérbio, uma música, uma palavra? É isso, é agradecer. Eu acho que principalmente eu vejo as pessoas com muita dificuldade, né, no julgamento dos outros. Mas é sempre voltar, né, às suas próprias críticas. Eu não falo do julgamento como uma coisa negativa, mas como um aprendizado, né? O que você critica no outro de você perceber que está em você. Então, se alguém te critica, aquilo é da pessoa, então não deixa levar isso para você, né? Sabe? Saber separar bem as coisas. E quem critica, quem faz bullying também tem suas questões emocionais. Não é porque você nasceu com uma fissura ou não. As questões às vezes são muito maiores do que isso. Então não deixa atingir, porque isso fala muito, muito mais não, fala totalmente da outra pessoa do que de você. Então viver a vida com isso traz mais leveza, traz mais gratidão pela vida e faz as coisas fluírem muito mais. Rodrigues Jasson, ele disse parabéns, foi um sucesso. Ele é paciente também de lá de Bauru, morador de São Paulo. Arrasou, Bruno, disse a Carol Obrigado, Pimentel. gente. Bom, gente, tem muita coisa aí, muito bom, amei, Antônia. Gente, quem eu não consegui ler a mensagem, me perdoa, não dá para ler tudo, é muita mensagem. E também prestando bastante atenção na fala do Bruno, para poder compreender essa questão do julgamento hoje, né? Eu aprendi um pouco mais. E o certo é não julgar, é se colocar no lugar do outro para entender o ponto de vista do outro, não é isso? Uma boa noite, Boa noite, gratidão, gente. Muito saúde obrigado para mesmo. todo mundo, vacina para todos. Eu vou Valeu salvar a live demais. agora. Show de bola. Obrigadão, gente. Obrigado mesmo. Gratidão da energia, foi tão bom que a gente ficava aí mais um tempão. Aí a turma ainda tá aí, ó, não saiu da sala, eu não posso apagar a luz, o pessoal não é sair da sala, ó. O pessoal tá aí, ó, boa noite, Sandra. A É. assistente social de Recife, do INSS, ela é fissurada. Olha Sandra, só, que legal, gente. ah, Quanta não, profissão. perdão, é a Ivânia e a Sandra. Eu falei da Ivânia, mas a Sandra que falou boa noite. Que bom. Ai, gente, o pessoal tá dando boa noite, Boa salve. noite, Ai, eu gente. vou Valeu saudar, vou demais. saudar. Obrigado. Muito bom, parabéns. Vou salvar agora. Você pode sair, Bruno, eu vou encerrar aqui. Valeu demais, isso. Muito obrigado mesmo. Adorei. Encerrar o vídeo. É só